Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado. Alô, amigos, registradores, notários, advogados, todos que se interessam pela área registral. Estamos iniciando o 5º episódio do nosso Podcast Registral. Podcast Registral que é uma realização do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, uma entidade que há mais de 40 anos defende os interesses dos registradores gaúchos. E hoje um programa muito especial. Vamos falar de um projeto aí que entra para a história dos registradores e também dos notários do Rio Grande do Sul, que é o projeto Multiplica, que é essa grande parceria que nós formamos com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É um projeto de extrema importância para nós. Para isso nós temos também convidados muito especiais. Nós estamos hoje aqui com o nosso deputado estadual, o professor Bonato, né, que nos dá a honra da presença. Muito obrigado, professor, por nos permitir conversar aqui e dedicar um pouquinho do seu tempo, o senhor que é tão ocupado, para a gente conversar sobre esse nosso projeto tão bonito que é o Multiplica. Para todas as coisas importantes, a gente tem de dedicar tempo. Este é um assunto que interessa a toda a população gaúcha, é um trabalho com a seriedade, um compromisso que muda a vida das pessoas. E a melhor parte do nosso tempo é para isso, por isso estamos aqui à disposição, com uma alegria muito grande poder estar dividindo com vocês. Muito obrigado. Esse momento. E um momento tão importante, não poderia deixar de ter a presença do nosso colega, Dr. João Pedro Lamana Paiva, que já foi presidente desse colégio registral, já foi presidente da Noreg, hoje é presidente do Conselho Deliberativo, não é, do Operador Nacional do Registro Eletrônico, do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis aí do Brasil, e vem conversar conosco aí sobre esse projeto tão importante. Muito obrigado pela presença também. Eu é que agradeço o convite e também da companhia do nosso deputado, professor Bonato, e cumprimentos mais uma vez, meu caro Guilherme, pela condução desse podcast registral, e é uma honra para nós estarmos aqui para discutirmos todos esses assuntos que estão em evidência aí, em função, inclusive, da grande homenagem que nós, notários e registradores, recebemos na Assembleia Legislativa de uma proposição do nosso deputado, amigo, professor Bonato. Exato. Eu vou lhe pedir licença, porque nós já lhe conhecemos tanto, já fizemos inclusive um programa, não é? Onde o Dr. Lamana Paiva, no primeiro dessa nossa temporada, contou aí um pouco da sua história. Então eu vou pedir licença para que a gente possa conhecer também um pouquinho da história do professor Bonato, né, a história política dele. Eu tive a honra e a alegria de conhecer o professor Bonato em 2019, quando cheguei em Viamão para assumir o registro de imóveis, e lá ele prefeito, e ali iniciamos uma relação de amizade, uma relação de confiança, que eu me orgulho muito, e agora nosso objetivo é expandir essa relação para que todos os notários e registradores possam conhecer esse magnífico trabalho do professor Bonato. O senhor podia contar, então, um pouquinho dessa história política até chegar hoje como deputado estadual e como também vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é tão importante, não é, dentro da nossa Assembleia. Para mim é uma alegria poder estar dividindo com vocês, com todos os registradores do Estado do Rio Grande do Sul e todos aqueles que nos acompanham, um pouco da nossa história, nossa trajetória, fundamentalmente na área política, que é a nossa atuação complementar, porque a minha atividade principal sempre foi professor na minha vida. Sempre a minha ação foi na iniciativa privada, e eu faço política porque eu acredito na política, faço política porque ela muda a vida das pessoas, e eu estou aqui porque eu acredito muito no trabalho que vocês desempenham no Estado do Rio Grande do Sul, porque atinge, dignifica e altera o rumo da vida das pessoas. E eu costumo dizer que eu já estou com a idade, e um pouquinho já vou dizer qual é ela, de fazer escolhas. Eu faço escolhas hoje com quem eu quero andar, com quem eu posso ajudar, onde eu posso contribuir. Por isso, esse tempo de estar aqui hoje, ter a oportunidade de contar um pouquinho dessa história, daquilo que nós já fizemos para chegar até aqui, é fundamental. Eu tenho 64, vou fazer 65 anos, com 20 anos de idade, eu era professor, diretor de escola pública em Viamão, 20 anos de idade. E foi aí que eu intensifiquei um pouco mais a minha ação vinculada à questão política, das relações sociais, etc. É claro que eu nasci dentro da ditadura, e dentro da ditadura eu fiz movimentos na busca de liberdade, do que é melhor, de contextualização, de posicionamento. Isso me permitiu encontrar e olhar para os diferentes mundos que nos rodeiam, né?
A partir da minha experiência de professor, diretor, eu tive a oportunidade de ser vereador em 88 na cidade de Viamão. Fui vereador de um mandato. Eu costumo dizer que não faço repetição de mandato. Fui vereador me elegi em 88 até 92. Depois deixei da atividade política, não deixei de militar politicamente, mas de ocupar espaço público, né? Passei a ter uma ocupação de um espaço específico de secretário de Educação do município até 96. Depois, em 2012, acabei aceitando o desafio de amigos lá da cidade de Viamão, né, oriundos também de outras instâncias, né? Viamão, o senhor sabe que mais de 60% da população de Viamão não são filhos de Viamão, são oriundos de outras querências que escolheram Viamão como uma terra de oportunidade, uma terra para constituir sua família, para buscar superação das dificuldades, para buscar emprego, sobrevivência. Eu fui um desses que poderia ter ido para outro lugar, acabei chegando em Viamão. Mas aí eu fui vereador de 89 a 92, depois fui secretário de Educação até 96, e aí fiquei 16 anos fora praticamente da atividade pública, né? A não ser professor da Rede Municipal de Viamão, depois da Rede Municipal de Porto Alegre, do Estado, e da iniciativa privada também, escolas privadas, né? Aí dediquei meu tempo para isto. Em 2012 me dispus de novo com o movimento social de empreendedores, de quem acredita na cidade, no trabalho, no desenvolvimento. Me dispus a ser candidato a prefeito, acabei ganhando a eleição, fui prefeito de 2013 a 2016. Em 2016 eu fiz meu sucessor na cidade, né, o prefeito, me afastei das atividades, acompanhei a vida política e as ações na cidade. Em 2020 tive que voltar para ser prefeito de novo, com problemas de gestão, problemas de comportamento, cuidado com a questão pública e etc. Voltei, ganhei a eleição em 2020, a cidade me conduziu de novo para um mandato, fiquei 15 meses no mandato, de janeiro de 21 até 31 de março de 22, 15 meses. Renunciei ao mandato, né, de prefeito para o meu vice, da cidade, pedi licença para a população de Viamão e me coloquei à disposição para ser candidato a deputado estadual, a pedido do governador Eduardo Leite, que eu já acompanho há mais tempo, para ajudar na campanha, ajudar a coordenar, a desenvolver o projeto que se tinha com o Estado do Rio Grande do Sul, do qual tenho muito orgulho de fazer parte. E fui eleito deputado estadual, o mais votado da bancada, né, com 48.500 votos, arredondando, né, e só em Viamão, que em 2020 eu fiz 23 mil votos e pouco, em 2022, né, na sequência, fiz 36 mil votos. Então, Viamão tem o reconhecimento e Viamão, assim como as pessoas todas reconhecem quem está na atividade pública do seu trabalho e assim por diante. Pode ter certeza que os registradores precisam um pouco mais de informação, um pouco mais de divulgação das suas ações, que tem um papel tão importante quanto de quem atua na política, né, de relevância, de importância e de fazer o bem e de cumprir a legislação e o que tem de princípios e possibilidades que muda a vida das pessoas. A minha ação como deputado foi uma ação um pouco diferente, eu tive que me reorganizar, doutor Guilherme, para poder ser legislativo, eu sou muito executivo, tive que me reorganizar para isso, né? Entrei para a escola. Eu ralejado agora. Isso, diferente do executivo. Entrei para a escola, muito rapidamente fiz uma estratégia, 3 meses, determinadas ações, 6 meses, 12 meses, para poder ser eficiente. Senão tu vai querer fazer as mesmas coisas que tu fazia no executivo, a forma de agir é totalmente diferente. A Assembleia é um processo democrático, é uma diversidade de pensamento, são posições diferentes. Tu tem que saber ouvir, tem que saber ponderar, tem que saber se posicionar diante dos fatos e tem que ser transparente, que é aquilo que me guia, aquilo que me norteia nas discussões. E, como eu disse no início do programa, né, eu escolho, né, o que eu quero fazer, aonde eu quero andar, aquilo que é da minha missão. Eu não dependo da política, com a graça de Deus, mas a política ela é muito importante para o conjunto da sociedade. Por isso, estar no parlamento, né, poder contribuir com grandes debates, poder fazer o reconhecimento que nem nós fizemos da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, né, o reconhecimento da
56ª legislatura, né? Dando uma medalha de reconhecimento para entidades e instituições que são feitas por pessoas, né? Que fazem a diferença na vida das pessoas. É o trabalho, o papel que a gente vem desempenhando, vem fazendo. E é isso que a gente fez naquele evento diferenciado de reconhecimento. Afinal de contas, o Poder Legislativo, através da sua instituição, né? O TJ, o poder, né, controlador, que é o Ministério Público, né? A Defensoria Pública, enfim, todos os poderes, assim como os registradores, né, têm um papel importante que se complementam, e o reconhecimento e a importância é determinante nesse processo. Eu costumo dizer que eu aprendi, na verdade a gente não sabe, aprendi, que mesmo uma decisão judicial de uma partilha, ou de um precatório, ou de uma determinação, a validade dele não é pela decisão, a validade dele é pelo registro, que passa pelo cartório, assim como... O efeito vai ser com o registro, quando depender de imóveis. Assim como uma ação judicial que pode ser promovida, né, pela Defensoria Pública, pode ser promovida ou estimulada pelo Ministério Público, que chega até o TJ, o registro dessa também passa, né, pelas ações de vocês. Exatamente. O poder constituído, né, de forma democrática, as instâncias e a forma que está organizado democraticamente o Brasil, com seus poderes, independente, com autonomia, mas com responsabilidade, ele se completa. Ninguém é independente. E a Assembleia Legislativa, eu entendia, e vocês entendem, e a Assembleia entende isso também, de que há espaço e responsabilidade para qualquer um dos poderes que deve ser reconhecido publicamente pelo trabalho que presta, pelo serviço que presta, e fundamentalmente pela diferença que pode fazer na vida das pessoas. Eu estou muito feliz, viu, de estar aqui com vocês, dizer que é um mandato que eu cumpro ele até final de janeiro de 2027. Não pretendo ir à reeleição. Eu disse lá no começo, eu fui vereador no mandato, prefeito no outro mandato, retornei para a prefeitura, um mandato, tenho que fazer tudo aquilo que é da minha responsabilidade, porque foi isso que eu pedi para a população e ela nos deu, o Estado do Rio Grande do Sul nos deu. E a gente está aí para novos desafios. Se assim a população entender que a gente possa ser relevante, estamos com disposição. E dizer para todos os registradores desse Estado o quanto são importantes, o quanto cada um, né, que chega lá, as pessoas chegam com as maiores dificuldades, que seja com a questão da habitação, que seja a questão de crédito, que seja a questão de registro e assim por diante, de poder sair dali aliviado, né, com os registros, com o atendimento, que tem feito uma diferença enorme. E os notários e registradores querem muito aí e vão estar sempre do seu lado aí para os próximos voos, se esse for o seu desejo. A linha do tempo do nosso deputado, professor Bonato, é brilhante, é histórica mesmo, e parabéns. Começando como vereador, prefeito, deputado estadual e, pelo que eu posso imaginar, poderíamos ir a deputado federal. É o desafio. Olha aí, viu? Maravilha. Isso é a linha do tempo do político. E o amigo, além de ser competente, fez uma carreira brilhante até agora. E com pouco tempo já está tendo uma atividade muito grande na Assembleia Legislativa de reconhecimento. Parabéns. E o professor Bonato, o Projeto Multiplica surge a partir da iniciativa dele para homenagear a nossa Noreg. E aí, pai, eu acho que é importante tu explicar para as pessoas, porque a Noreg, né, a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, da qual tu já foi presidente, ela, na verdade, tem um formato no Rio Grande do Sul um pouquinho diferente, não é, do que em outros estados, né? Então, se tu podia explicar para quem está nos acompanhando como é que funciona a nossa Noreg aqui dentro do Rio Grande do Sul, essa entidade que tem sido tão importante e capitaneado os movimentos, e principalmente em momentos difíceis que a gente possa, porventura, vir a passar. Pois bem, só para contextualizar, nós temos a ANOREG BR, que é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, que tem sede em Brasília e que comanda todas as ANOREGs e todas as federações. Então, essa é a nossa master, e que é uma potência muito grande, ela trabalha muito bem em defesa dos notários e dos registradores. E em função da ANOREG BR, nós temos em cada estado, e inclusive com o Distrito Federal, uma ANOREG estadual, que no caso aqui, a ANOREG RS, que é a ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul. Então, nós temos 27 ANOREGs e a federal. A do Rio Grande do Sul, ela se destaca em função
de ser diferente das demais. Nós temos aqui 10 entidades de classe, por incrível que pareça. 10. São 10 instituições que trabalham em defesa dos registradores e notários em favor da sociedade. Faz uma conjunta, né? Conjunta. Não há uma tipo de disputa. Cada um tem a sua atividade. Nós temos o RIB, que é o Registro de Imóveis do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, que cuida dos registradores de imóveis. Nós temos o CNB, RS, que cuida dos notários. Nós temos o IEP, que é o protesto, cuida do protesto. E temos o Registro Civil, né, a ARPEM, e temos mais ainda que cuida do Registro Civil das Pessoas Naturais, e temos ainda o PJ e mais o Títulos e Documentos, que cuida do Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Documentos. Regionais, tem o pessoal da SERN também que se também, o pessoal também foi crescendo. Nós temos mais duas, né, instituições, uma da região de Caxias e a outra do Alto Uruguai, que compõem. Então, o que a gente fez? Já que nos reunimos uma vez por mês, o que a gente trouxe? Nós trouxemos para a ANOREG o Fórum de Presidentes, aonde a ANOREG comanda todas essas entidades em defesa da classe. Então, uma vez por mês, a ANOREG RS, juntamente com todas as entidades, formam o Fórum de Presidentes para discutir e trazer tudo aquilo que pode ser levado a contexto. E o nosso Estado aqui tem se destacado em função dessa união, que não é fácil, reunir 10 instituições, né, Guilherme, para poder formar esse Fórum dos Presidentes, para justamente desenvolver esse trabalho todo. E no caso mais recente agora, nós que conhecemos os 497 municípios, né, por virtude da capilaridade que nós temos em cada município, no mínimo um notário e um registrador. Né? Então, nós temos esse privilégio de ter essa capilaridade para poder desempenhar a atividade. E mais do que nunca sabemos quais são as consequências dos municípios. E por isso, então, em retribuição, a homenagem que nos foi prestada, que foi coisa mais linda, né? Lá na Assembleia Legislativa, no Salão Júlio de Castilhos e depois em plenário, né? Nós estamos retribuindo aqui com o Multiplica RS. Isso, e inclusive é importante, né, professor, que as pessoas entendam, porque tivemos essa homenagem para a NOREG, né, inclusive com a presença de mais de 300 registradores, notários, colaboradores, reconhecendo aí a importância disso, né, essa sua iniciativa. Mas acho interessante só explicar que essa medalha que foi dada e o grande expediente, o deputado não é toda semana que ele está distribuindo, né, é uma coisa especial, né? Qual é o significado disso dentro da nossa Assembleia? Na verdade, a medalha foi instituída na Assembleia para ser entregue para entidades, instituições e pessoas que prestam serviço distinto para a sociedade. Cada deputado tem, em cada semestre, 2 medalhas para fazer a oferta e a dedicação para isso, né? Às vezes ela é mais singela, né, para um menor, e às vezes ela é de um volume ou de uma envergadura tão grande como foi esta, que não foi apenas, né, o reconhecimento do que os notários registradores já fizeram pelo Estado do Rio Grande do Sul, para as pessoas do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas fundamentalmente pelos momentos, inclusive, que nós já passamos, que foi das enchentes, que foi da catástrofe, que foi na pandemia, que se dispuseram, através da sua responsabilidade social, né, que se tem enquanto instituição e reconhecida publicamente, também fizeram, além disso, nesse momento difícil que foi o reconhecimento. Te interromper, só para dar um gancho, sabe quantos dias nós ficamos nessa pandemia que durou quanto? Quase 2 anos? Nós ficamos fechados? 4 dias. Os cartórios abriram e nós atendíamos cada cidadão ali com a máscara, com os nossos colaboradores expostos, ninguém ficou em casa. Porque nós tínhamos que atender as pessoas, era alguém que nascia, alguém que falecia, era alguém que precisava de uma procuração desesperadamente para alguém poder viajar, uma autorização de viagem de uma criança, e nós estávamos ali abertos. Isso é uma coisa que me orgulha muito, que nós fizemos nesse
nesse período. Nada contra quem teve a oportunidade e o privilégio de ficar em casa. Ótimo, que bom, mas nós não tivemos. Desculpa, professor, para interromper, porque eu acho que isso é um dado bem importante. Acho que ilustra a relevância e a importância em todos os momentos da vida das pessoas, a presença efetiva e a ação determinante para que as coisas continuem acontecendo, apesar da anormalidade. Os registros, eles eram necessários para aquele momento adverso que se vivia, assim como foi, né, na catástrofe, né, a questão da recuperação de registros, de segunda vias, de documentos para as pessoas poderem retomar a sua vida, pessoas que perderam tudo, assim como naquele momento as pessoas que perderam seus entes queridos, que tinham que, inclusive, ir fazer o registro para fazer o sepultamento, o óbito, e às vezes nem encontravam mais a pessoa, né, pela condição de saúde, né, ou sanitária que se tinha. Então, acho que eu resgato aqui que, além das suas ações efetivas, esses momentos foram determinantes também, com uma importância única, podemos dizer, na vida das pessoas. Mas, fundamentalmente, porque além da medalha, né, do reconhecimento da Assembleia desse trabalho, também tinha uma proposta e um desafio de fazer a publicização, né, do Multiplica RS, né, de tornar público, porque são ações recentes, por exemplo, registro de imóveis, né, registro, né, levar a escritura a registro, até há pouco tempo o processo de fazer isso, aquilo que não era normal, levava 10 anos na justiça, né? Hoje tu faz de forma muito espontânea, muito rápida, em pouco tempo, simplificada e que tem a mesma validade, porque segue os mesmos princípios e as mesmas determinações do ponto de vista legal para ter a validade efetiva sobre isso, né? Então, eu sei dessa experiência, se me permite falar um pouquinho lá de Viamão e da ação do Dr. Guilherme, quando eu retornei à prefeitura lá no meio da pandemia, lá em janeiro de 22, né? Chamei para a gente poder retomar, porque as pessoas precisam reorganizar suas vidas, etc., a questão do registro, e prontamente, assim como foi a experiência de Viamão na liderança, né, do Dr. Guilherme, deve ter sido de tantos outros registradores do Estado do Rio Grande do Sul, que rapidamente montaram uma equipe, qualificaram essa equipe para conferir documento, para cumprir todo o rito, para ver se estava tudo certo e, num curto espaço de tempo, poder, na chegada do documento feito via pública, sem custo para o cidadão, mas com custo dentro da estrutura, né, poder entregar a escritura sem custo nenhum para ele. Então, fazer todo o processo que tinha que pegar advogado, levava 3, 4 anos, 5 anos, e a audiência depois, não sei de quanto tempo, e paga advogado. Hoje, esse é um trabalho que não tem custo, né? Está previsto dentro da legislação e da normatização legal esse processo. Então, além do reconhecimento, fundamentalmente é o que se tem pela frente. Eu acho que é isto, né, que o Paiva está trazendo aqui, da importância, né, da questão dos 4, né, os 5 eixos que nós temos, né? Cidadania, moradia, o crédito, o empreendedor, a questão de negócios, que são todas as garantias dadas pelos registradores, né? E notários que atuam nos diferentes cartórios, nos 497 municípios, às vezes com mais de um cartório, mais de uma atividade registral na verdade, nós temos no estado do Rio Grande do Sul 770 serviços notariais e registrais. Estão distribuídos nos 497 municípios. Nessa batida aí da pandemia... E colaboradores aí nós temos mais de 10 mil. 10 mil mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Precisam dos cartórios e imagine quantas famílias e quantas pessoas envolvidas aí. Tu coloca aí mais das 50 mil pessoas no mínimo, né? Cada família com 4, 5. E o grande detalhe também, deputado e demais, é que a pandemia nos ensinou muito, viu? Porque até então, deputado, nós não tínhamos uma tecnologia tão avançada como tivemos que usar. E teve um provimento que o Guilherme ainda não estava na atividade 18, né? Foi o provimento 74 do CNJ, que é o comando que está... Hoje o CNJ está comandando as atividades notariais e registrais. E aí o CNJ lançou esse provimento 74, que era uma espécie assim de uma posição de que todos os notários e registradores teriam que verificar desde o servidor até a redundância no cartório para evitar problemas
correto? Parece que estava adivinhando. E se não fosse esse provimento, nós não teríamos avançado, e digo sem medo de errar. Nós crescemos a partir de março de 2020 com o lockdown, lembra o lockdown, foi 20, uma sexta-feira, e daí a partir de segunda, todo cerrado, no Brasil todo, e aí nós começamos a trabalhar mediante as determinações do CNJ e da nossa Corregedoria. O Poder Judiciário, Guilherme, professor Bonato, ele foi muito útil e muito, digamos assim, competente na época para que nos auxiliou e reconheceu que nós éramos atividades necessárias e indispensáveis para o desempenho. A pandemia nos obrigou a dar um salto tecnológico que hoje é o assunto, né? Eu estive lá em Florianópolis agora no evento das direções do registro de imóveis, né? Tu estavas em Brasília trabalhando por nós, também não pôde ir a Florianópolis, mas teu nome foi falado mais de uma vez lá, sempre quando te falava em alguma coisa boa e moderna, alguma ideia. E nós estamos totalmente tecnológicos, o RI é o RI digital, é blockchain dos cartórios, os notários então fazem um trabalho. Então, foi um salto de tecnologia. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Nós crescemos isso aí que eu disse, no mínimo 10 anos. Não, sem dúvida. 10 anos. Tanto é verdade, como disse o Guilherme, nós ficamos 10 dias, na verdade, Guilherme. No dia 1º ou 2 de abril, a gente voltou a funcionar com todas as cautelas, com todos os cuidados da Organização Mundial da Saúde, né? Mas atendendo. O pessoal trabalhando no famoso home office. Quem diria? Da ministra Nancy, que é gaúcha. Também, quando ela foi corregedora em 2015 e 2016, ela lançou um provimento dizendo que os notários exercedores poderiam trabalhar em home office. Nós ainda temos, né? O povo gaúcho tem disso, né? Essa necessidade de estar presente, né? De ir no espaço físico. No nosso interior também. É muito forte isso, a questão da presença. Mas também hoje nós temos uma eficiência, uma rapidez e uma segurança, né? Das ações e dos registradores, dos notários, do ponto de vista da tecnologia. Da facilidade de acesso, de que o espaço físico já não é determinante, tão determinante para que a ação seja efetiva e siga seus ritos. Há uma tecnologia muito avançada que permite, inclusive, a facilidade de acesso do cidadão. Como as propostas que estão sendo difundidas de forma clara, objetiva, que é a grande campanha do Multiplica RS, né? Que é uma ação fundamental, que são os 5 eixos de atividades determinando esse processo. Deixa eu só... Eu quero entrar nos eixos aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para o Fábio que é importante na minha opinião. Eu queria a tua opinião sobre a importância dessa nossa ligação com o legislativo. Porque muita gente não entende, não sabe que nós temos um dos nossos prerrogativas notários e registradores é uma coisa chamada autonomia. Isso. Está prevista na Lei 8935 de 94, que regula a nossa atividade, que regula o 236 da Constituição. Nós temos um artigo na Constituição, né? A nossa atividade. Então, nós temos essa autonomia para trabalhar, claro, como todo órgão e o serviço é público, fiscalizados, é óbvio, pelo Tribunal de Justiça e hoje cada vez mais pelo Conselho Nacional de Justiça, mas nós temos a liberdade para trabalhar dentro da lei. E aí a liberdade de nos colocarmos ao lado de entidades que possam fazer com que a gente cresça e chegue ao nosso objetivo, que é atender o usuário. O objetivo é esse. Né? Então, eu vejo que essa parceria com os deputados é extremamente importante. Como é que tu vê isso com toda essa tua experiência aí? Bem, eu vejo de uma maneira, assim, eu acho que bem interessante, posso dizer. Eu pergunto, deputado professor Bonato, a quem pertence essa atividade? Quem é o dono da área registral e notarial? Será que é o Guilherme, que é titular em Viamão? Será que sou eu titular em Porto Alegre? Será que é o Poder Legislativo? Será que é o Executivo ou o Judiciário? Alguém é dono. E lhe digo, o dono da atividade no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo é o Poder Executivo. O Poder Executivo. Mas olha só, mas essa presença ou esse reconhecimento da Assembleia Legislativa é pela adversidade de representação que se tem lá, né, com os diferentes pensamentos, mas o serviço, né, a unidade do serviço, a organização do serviço é para toda a população, independente das questões ideológicas. Às vezes tem tendências sobre isso, sobre A, B ou C. O importante é que haja esse equilíbrio dentro do processo democrático, né, de reconhecimento do trabalho que
todos os deputados. Quero reforçar isso, todos os deputados têm esse reconhecimento, esse carinho, e é importante que esse processo, aqui entrando na sua resposta, né, aproveitando, que é importante que a gente cada vez mais leve para dentro do parlamento, discute no parlamento, esteja presente no parlamento, para que possa fazer as correções necessárias, mas fundamentalmente, né, cada vez prestar um serviço de maior relevância para a população. Claro. E ela pertencendo, então, ao Poder Executivo, tá? Ela tem uma atividade estatal. Perfeito. E aí, Guilherme, ela não quer exercer essa atividade, certo? Porque na maioria dos países, quem exerce é o próprio Executivo, certo? Aqui no Brasil, não. Aí vem esse artigo 236, que diz que os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado. Por delegação do poder público. Então, neste contexto geral, né, a nossa atividade ela é privativa e temos independência. Nós nascemos, Guilherme, com a Lei 8.935, com independência. E depois, pelo nosso trabalho, nós conquistamos autonomia, certo? Quando, por exemplo, só para ilustrar, em 1997, com a Lei 9.514, que é a da alienação fiduciária, que hoje é o que comanda as ações de financiamento de negócio no Brasil. Então, ali nós adquirimos autonomia porque nós passamos a exercer o papel do juiz para a execução, para a cobrança e tudo mais. Isso, a 8.935 fala em independência funcional, e a partir daí surge essa ideia de autonomia. Isso aí que eu guardo comigo, isso aqui. Depois vieram outras leis. Então, diante disso, sendo uma atividade dessa natureza, nós estamos ligados com a comunidade. E estando ligado com a comunidade e a atividade pertencendo ao Executivo, é evidente que a nossa ligação com o Poder Legislativo é de suma importância, porque o Legislativo legisla. E legisla o quê? Leis que vão ser aplicadas. E essas leis, quem tem que cumprir somos nós, porque nós usamos o princípio da legalidade. Nós só praticamos atos quando está dentro da lei, dentro das normas. Então, diante disso, é muitíssimo importante, eu vejo com bons olhos mesmo, manter e continuar tendo essa ligação com o Poder Legislativo também. Perfeito. Eu queria entrar um pouquinho nos nossos eixos aqui do Multiplica e falar da regularização fundiária, que é tão importante, que nada mais é do que regularizar imóveis, que é tirar os imóveis da informalidade, né? O que tem uma série de consequências aí importantes. E aí, Lamano, eu quero te dizer o trabalho que o professor me deu lá em Viamão. Você não tem quantidade de imóveis e o trabalho que a prefeitura fez. E depois o professor saiu, ficou um engenheiro Newton que seguiu esse trabalho, o professor aí nos acompanhando na Assembleia, ali com o deputado, secretário João Batista, que até falei com ele hoje, porque nós seguimos esse trabalho. Então é uma coisa que não para. Viamão não para esse trabalho em outros municípios também, não é? Como é que foi essa experiência, essa ideia, a importância disso, chover dentro, com sua experiência dentro da cidade, e agora o senhor acompanha outros municípios também, muitos da Grande Porto Alegre, né? Para a gente poder regularizar esses núcleos informais, usar essa lei, que é a lei do REURB, não é? Onde todo o trabalho, na verdade o REURB é o trabalho da prefeitura, que leva para nós, os cartórios, verificamos a legalidade, a formalidade e fazemos essa transmissão. Então é muito uma parceria da prefeitura com o registro de imóveis. E isso continua sendo feito muito forte, né, na nossa cidade. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. Talvez eu nem imaginava estar aqui hoje discutindo isto quando eu comecei. Em 2013, quando eu assumi a prefeitura, conhecedor das dificuldades das propriedades da cidade, que mais de 60% não tem o seu registro definitivo de propriedade. Mais de 60%. Por áreas que foram compradas, loteamentos que acabaram simplesmente, né, aquela picaretagem, vendia, depois não entregava o documento, terminado de pagar, enfim, aquelas confusões, o contrato de gaveta, que é a maior parte. Eu fui um que comprei imóveis mais de uma vez, que depois cheguei a fazer os capião mais de um para poder regularizar, de poder pedir na justiça a adjudicação para poder regularizar e etc. Então, muito grande. Em 2013, eu fiz uma lei. Ainda não existia o REURB nacional, né? Fiz uma lei e na Frente Nacional dos Prefeitos, aonde nós discutimos isso em Brasília,
eu fui entendendo um pouco mais da importância que se tinha sobre isso, e essa foi uma pauta que foi amadurecendo depois a nível nacional, e na sequência depois veio o REURB nacional, que permitiu e que facilitou e que regulamentou isso, porque Minha cara, minha vida. nós estávamos utilizando isso lá no modo More legal. More legal, Viamão tem bastante propriedade rural, sabe, com essas situações, então era muito difícil. E as pessoas diziam, eu comprei, mas eu queria ter a escritura, eu vou falecer e quero deixar para meus E o filhos. More Legal levando 10 anos. Eu tenho ainda um More Legal lá que não... Isso, porque... Mas para regularizasse muitos. Muitos. Mas muitos já saíram, muitos daqueles saíram do judiciário, simplesmente abandonaram o judiciário e foram fazer o registro nessa nova modalidade a partir do REURB. E com isso, né, em 2021, conseguimos aprofundar isso, acelerar esse processo, e criamos um projeto chamado, né, Minha Casa Minha Vida, não. Morando legal no meu cantinho, morando legal no meu cantinho, e aqueles que ocuparam áreas públicas, áreas devolutas, áreas que eram do município, e que nós fizemos um levantamento na cidade. Bom, essas áreas não interessam mais para o município, já foram ocupadas, estão degradadas, não interessa. Vamos regularizar, entregar a documentação para eles, né, para que eles possam viver ali e ter a segurança jurídica da propriedade. Se tinha posse já adquirida, muitos compraram do terceiro e assim por diante, né? Mas foi uma experiência muito rica, mas a mais significativa foi quando a gente conseguiu entregar as primeiras escrituras. Imagino. As primeiras escrituras foi lá no Walter Graf, primeiro, ainda na pandemia, as primeiras escrituras, as pessoas chorando, as pessoas se emocionando, as pessoas trazendo o sentimento de uma vitória que foi toda a vida. Porque, na verdade, é assim que as pessoas vão. As pessoas desenvolvem, compram o seu imóvel, querem ter o registro, querem ter a garantia disso, querem deixar para os filhos, né? Eu acabo emocionando porque vem na minha memória quantas pessoas que ainda hoje, quando a gente foi fazer entrega lá na Vila Elza, né? 600 pessoas. Tinha uma senhorinha na frente ali que ela chorou o tempo inteiro. E eu imagino que passou pela cabeça dela de ter um imóvel agora que vai poder deixar para os filhos ou para os netos, que viveu a vida inteira numa situação irregular. Né? E aí, essa experiência ela é muito rica porque ela toca na vida das pessoas, ela é determinante na vida das pessoas, as pessoas vão embora, mas aquilo que elas construíram, quem dá garantia, na verdade, é o registro, né? Senão, daqui a pouco tem problema sobre isso. Então, desculpe aí, mas tu faz isto efetivamente, mas a realização é de muitas mãos. Por isso, o reconhecimento da Assembleia, do nosso mandato, do mandato dos deputados, quanto prefeito também, né, que os registradores, nesse momento, é determinante para a vida das pessoas, e eu concluo dizendo, acho que esse material que a Noreg, né, que lançamos juntos com essa parceria, né, a Multiplica RS, tem que ser difundido em todos os municípios. Eu sei lá de Santa Maria, eu estive lá na campanha, conversei com o secretário de Habitação lá, que também já fez dezenas, centenas, mais não sei quantas mil escrituras, né? Então nós temos um mundo que tem que ser desbravado, que tem que trazer dentro da legalidade, da normalidade, para que as pessoas possam cada vez mais poder avançar, construir, ter segurança, colocar seu imóvel à disposição, melhorar sua casa, deixar para os seus filhos. Talvez seja uma das poucas coisas que às vezes os caras não percebem isso. E essa é uma das primeiras ações que eu acredito que a gente possa estar incentivando e propagando isso. E a gente faz isso, né, com muito carinho, porque a grande maioria do REURB, e tu, com certeza fizeste vários aqui em Porto Alegre, né? Nosso primeiro registro de imóveis de Porto Alegre está fazendo 160 anos, e amanhã não, ano que vem, Viamão, 130 anos. O registro de imóveis, não eu. Temos que festejar. Vamos. O registro de imóveis. Não sou nem eu mesmo. Não. Por favor. Agora... Mas a experiência acumulada dele é muito mais que isso, né? Não, aí a gente procura fazer mesmo. Mas... Inclusive, a maioria do REURB é gratuito, né? Sim. Mas a gente faz isso com todo prazer, com todo o prazer, né? Um detalhe importantíssimo, eu sempre trabalhei na regularização fundiária, né? Porque a minha origem foi Catuípe, de Catuípe para Sapucaia do Sul. Então, em Sapucaia, eu permaneci por muito tempo. E aí, então, as pessoas chegavam no cartório e diziam, alguém me informou que eu tenho direito à moradia. E aí, onde é que está? Como é que eu faço para buscar a moradia? Está assegurado na Constituição, né? O artigo 6º diz que as pessoas têm direito à moradia.
né? E aí é assegurado o direito de propriedade para quem? Para quem tem matrícula. Para quem não tem matrícula, imóvel imatriculado, não é dono. Então, nessas condições, eu estava na corregedoria e era corregedor-geral do desembargador Décio Antônio Erpen, tá? E aí, o desembargador Marquionato era o juiz corregedor assessor. Então, ele nos solicitou, né, que elaborássemos um projeto para regularizar esses imóveis que estavam fora da regularização da Lei 6766, que quase não existia. Porque a regularização fundiária, ela é constante, ela está todos os dias. Aí nós elaboramos o More Legal. E o primeiro MOE legal feito, porque eu era secretário da corregedoria, mas continuava titular em Sapucaia, né? E aí eu não exercia atividade lá, só estava na corregedoria. Mas vamos botar o primeiro MOE legal em Sapucaia. E aí nós organizamos, era o Valmir, o prefeito Valmir, e aí o Herpe era corregedor, e nós fomos lá uma noite para entregar 400 títulos. As pessoas choravam, como vocês disseram, assim, agora eu nasci o dono, graças a Deus, porque isso aqui vai e tal. E o que significa a regularização fundiária? A regularização fundiária, ela traz benefícios primeiro, para aquela pessoa que conseguiu obter a matrícula, que ela pode construir e pode buscar financiamento. Segundo, ao poder público municipal, que tem o ITBI e o IPTU. Certo? E terceiro, para a comunidade, corretores que vão ganhar na venda. E quarto, o comércio que vai ser investido. Então, a regularização fundiária traz centenas de benefícios assim que pode ser, digamos assim, aplicado. Mas tem que ter o quê, professor Bonato e Guilherme? Tem que ter interesse e boa vontade. Se não tiver interesse e boa vontade, você não regulariza nada. Muito do município. Temos municípios que não a gente tem contato, né? Claro, Não fazem, que a prefeitura não. A gente está falando isso também no evento agora em Florianópolis, né? E algumas pessoas, alguns registradores de outros locais do Brasil reclamam, não, eu fui lá na prefeitura, apresentei e tal. O prefeito não tá nem aí. Doutor Guilherme, o doutor Paiva aqui me reportou aqui, Morando Legal. O projeto da regularização, Morando Legal, e das ocupações, aquelas que eram públicas, né, que é minúscula, é menor que o lote, né, de acordo com o seu tamanho, Morando Legal no meu cantinho. É isso, não? São 2 projetos. E, que isso dialoga com todos os municípios, porque dialoga com todas as pessoas. Agora mesmo, então, na verdade, eu de Sapucaia, Morando Legal. Isso aí, cara, de lá. Morando Legal e Morando Legal no meu cantinho. Então, a regularização fundiária só traz benefício. Então, por isso que nós estamos aqui na Multiplica RS, que é um dos pilares que eu considero, é esse aqui. Além dos outros, né, Guilherme? Eu queria falar de um segundo, que na verdade está ligado a esse, porque ter o seu imóvel, sua propriedade, tem uma série de vantagens. Mas ele também dá um sentimento de cidadania, né? De pertencer. Sim, claro. E aí a gente vê, e tu trabalhou, acho que Sapucaia, tínhamos também o registro civil ali no teu cartório. Né? Registro público, eles tinham registro civil. Sim. Né? Eu não tenho em mão registro civil, mas trabalhei, né? Não trabalhei muito para o concurso, estudei muito. E acompanhei a minha esposa, que o início da carreira dela foi em Salvador, com um cartório ali numa região de favelas de cerca de 400 mil habitantes, só com registro civil, e vocês não imaginam cada coisa que nós acompanhávamos ali, e o trabalho de cidadania que ela fez antes de vir para cá, né? Eu brinco sempre, né? As pessoas olham hoje o glamour de um cartório, né, na 24 de outubro em Porto Alegre, não sabe o que a pessoa passou antes, né? Nós instalamos aquele cartório lá em Salvador e foi uma experiência incrível. O registro civil faz um trabalho, né, incrível, né? Eu fui oficial dos registros públicos de Sapucaia, todos, eu tinha um monopólio, eu dizia, o Lamana Paiva tem um monopólio de cartórios, inclusive CRVA, né? Mas a minha paixão, assim, sempre foi o registro civil. Eu fiz muito pelo registro civil, inclusive a cidadania. O que acontece com a criança sem registro? Ela é considerada inexistente e ela só começa a ter atividade o dia que ela faz o seu registro. E o registro civil, para chegar na cidadania, avançou tanto que hoje a criança, quando nasce e registra, já recebe
o CPF. CPF. E agora nós estamos fazendo aqui um combate para diminuir mais o subregistro. Nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul, Guilherme, em torno de 13%, 15% de crianças não registradas. Pode isso? É evidente que não. E aí, com o trabalho do Registro Civil das Pessoas Naturais, juntamente com o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, nós conseguimos diminuir. E hoje nós temos no Brasil em torno de 1,35% de crianças não registradas. Olha onde chegamos, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 41%, tá? 41% dos 497 municípios, né, que tem 100% de registro sem ter o subregistro. Então, isso é um avanço. E a cidadania começa com o nascimento com vida, realmente. Isso, e eu acho interessante, professor, é o seguinte, o nosso registro civil tem, já foi falado isso no início, a tal da capilaridade, porque já está em todo distrito de um município tem um registro civil. E aí eu acho que essa nossa parceria é extremamente importante, porque os deputados trazem essa capilaridade, né, com as suas regiões, com as ligações que tem com seus prefeitos e com as demandas que muitas vezes são de um grupo, ou às vezes é de uma pessoa que precisa de alguma coisa e vai procurar a prefeitura, vai procurar assistência social, e isso pode ser trazido ao seu deputado. Então essa relação eu acho extremamente importante para a gente trabalhar nessas questões de cidadania também, né? É muito rica, né? Sim. Muito rica. Eu acho que essa representatividade, né, é no momento que tu começa a tornar público, no momento que começa a dar vazão a essas informações, que a maioria das vezes as pessoas, as mais humildes, aquelas que mais precisam, aquelas que precisam buscar efetivamente para encontrar dignidade, sobrevivência e superação, São as mais sofridas. são as mais sofridas, precisa levar essa informação a eles e essa facilidade. Porque as pessoas que precisam, quem tem um pouco mais de conhecimento, né, um pouco de recurso, tá numa situação econômica equilibrada, digamos, que ninguém está, mas melhor, consegue encontrar o caminho. Agora, as pessoas mais humildes, aquelas mais sensíveis, aquelas mais vulneráveis, são as que não encontram, às vezes não tem nem a passagem para ir atrás. Isso. E Exato. ter canais de comunicação integrando esses serviços que dão, né, cidadania, o direito à moradia, a questão do estimular o empreendedorismo, a questão da recuperação de crédito ou o acesso, talvez pensar em um trabalho conjunto, né, na cidade, com a Secretaria de Assistência Social, não só de habitação, assistência social, porque a assistência social chega nos bolsões de miséria. É lá onde as pessoas mais precisam, é lá onde estão as pessoas que vivem irregularmente e às vezes nem se dão conta da importância de fazer o registro do filho que nasceu, para ter direitos e para dar os direitos, a eficiência e a existência. Então, acho que esse é o começo de uma grande ação que nós temos pela frente, uma grande jornada, que cada vez mais tem que haver esse entendimento e essa a harmonia entre os poderes. Isso é harmonia. Eu acho que está faltando no Rio mais. E aqui ninguém disputa com ninguém, pelo contrário, todos complementam a sua... Nos ajudar. Diálogo. Exatamente. Eu estava lembrando aqui, eu vou dizer, independente, só para ir pensando, né? Olha só a carteira de identidade. Quem é que tem todos os registros de informações que já nasce aonde? Ali no registro. Daqui a pouco tem que pensar sobre isso também. Hoje a minha mãe, uma senhora de 83 anos, me ligou, estava lá no registro civil da primeira zona, ela perdeu todas as identidades, ela perdeu, você perdeu uma nova identidade. Primeiro foi lá no registro civil, foi lá esperar e tal. Certidão de casamento para poder. Agora ela vai no outro órgão, né, para fazer a carteira de identidade. Isso. Hoje pode simplificar isso de alguma forma, isso. Né? E hoje, qual é a identidade do cidadão brasileiro hoje? O que vale? É o CPF. Então, isso na certidão. E isso está transformando agora, por isso a razão, que era para ser um registro único, né? Isso. E estamos chegando lá. Eu acredito que a gente tem que conversar sobre isso. Aqui não é demérito e nem mérito. Aqui é construção coletiva para facilitar a vida das pessoas, né? E o Poder Legislativo traz essa diversidade, todas as questões para se debater e para ver fora. Tem só 12 minutos e eu não quero deixar de passar pelos outros eixos rapidamente. Eu vou juntar dois para ver ver o quanto nós somos diversos os cartórios. Né? Eu queria falar da questão da recuperação de crédito, certo? Né? Que é extremamente importante, que a gente faz através dos protestos, né? Que é o nosso instituto aqui, Chechado,
pelo nosso vice-presidente da Noreg, nosso amigo de lutas, aí, o Romário Mesari, né? E nós temos uma outra questão, além da recuperação de crédito, que tem uma relação com isso, que é o nosso registro de entidades, né, que nós fazemos, não as sociedades empresárias, mas outras sociedades e das fundações, das associações, né, que nós fazemos no registro civil das pessoas jurídicas, onde as pessoas já saem com o seu CNPJ também. Isso. Eu recebo demandas lá em Viamão, lá eu tenho esse cartório, o registro civil das pessoas jurídicas também, tem o registro público só sem o registro civil lá em Viamão, cada cidade tem a sua peculiaridade. Então nós temos hoje um acordo de que uma entidade, as entidades religiosas, as entidades precisam do CNPJ para poder ter uma conta em banco, para poder círculo de paz, né, associações em geral, e já saem com seu CNPJ, né? E nós temos mais essa questão do desenvolvimento. Isso desenvolve a cidade, desenvolve as entidades, e temos mais a recuperação de crédito, que é extremamente importante, não é? Então, esse é um outro trabalho que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Isso. E essa recuperação de crédito é muito importante ter tocado nesse assunto que está aqui também no Multiplica RS, é com referência ao tabelionato de protesto. Esse tabelionato de protesto, ele está à disposição da comunidade em geral, para que as pessoas possam recuperar os seus créditos, os créditos que têm com os devedores. Qual é a finalidade do tabelionato de protesto? Será que a finalidade dele é cobrar só e repassar para o credor? Não. A finalidade do tabelionato é colocar o devedor em mora. Ele coloca em mora, daí está comprovado e dali para frente vem a execução e tudo mais. E ele cresceu tanto, Guilherme, professor Bonato, que hoje nós temos a postergação. O que é a postergação? É qualquer credor poderá levar um título para protesto sem despesa para ele, credor. A despesa é nossa. A despesa é nossa. A despesa, se o devedor pagar, a gente até recebe. Se não pagar, a gente não recebe. Vai ficar para o resto da vida. Mas veja só, então nós temos aí uma possibilidade também que foi por lei, que foi buscado pelos tabeliões de protesto, que é a apresentação para apontamento e protesto das CDAs. Da certidão de dívida ativa. E isso aí também, antes o poder público não poderia levar, porque tinha que depositar os emolumentos, agora ele não precisa. Não precisa. Ele vai lá e tem dado o resultado. Vou lhe dizer o seguinte, eu fui tabelião de protesto em Sapucaia. De 100 títulos que tu encaminha... Aí tinha tabelião de protesto junto. Sim, é monopólio. Eu achei que fosse tanto. Bem, eu tenho a memória invejável, que era mesmo que estava falando. Então, o tabelionato de protesto, né, de 100 títulos que você encaminha, eu lhe garanto, de 25% a 35% você recebe. Tá? Isso. Desses aí, é ao contrário de privados. De privado você recebe 65% a 70% e o resto daí não paga. É o contrário. E, na verdade, o poder público até então tinha que fazer ação judicial sobre isso. Dezenas, centenas, milhares de processos que levavam 5, 10 anos, perdia a eficácia, perdia os prazos, trocava prefeito, e a CDA ela passou a ser um título, né, de crédito. De executivo muito rápido, com respostas objetivas. E aí, o que adianta um processo de execução? Vai utilizar o trabalho do advogado da procuradoria do município, vai ingressar em juízo, vai levar 10 anos, não vai resolver. Então, utilize o tabelionato de protesto, porque se ele não pagar em 3 dias úteis, vai ser protestado. O nome dele vai estar em todos os lugares. Inclusive com a CDA, se houver necessidade de negociação, volta ao ler, faz a negociação e quantas vezes, e se não, aí executa depois o título. E mais ainda, né, Guilherme? Agora, com a nova legislação que nós tivemos da Lei 14.711, o tabelião de protesto pode executar a dívida, aquela cobrar, olha só, amigavelmente, sem poder ir para o judiciário. Isso aí. Então, é mais uma razão. E para o nosso... Além do poder público, também tem o nosso comércio, a gente recebe muita... É a farmácia ali da esquina que vai lá no meu cartório levar aquele cheque, às vezes recebendo cheque aí, né, que a pessoa daqui a pouco não pagou. Um título que já venceu, já venceu a previsória, um boleto. E aí as pessoas pagam, às vezes a pessoa não pagou porque esqueceu. Né? E já recebe o boleto pronto ali, é só fazer o pagamento e resolve. E isso faz gerar tudo, né? Gerar economia
girar tudo. E disciplina as redações. Sim. Sim. Acho que tem essa questão de regular, disciplinar, restabelecer a ordem para que a confiança seja restabelecida em todos os espaços de crédito que tem que ter. E a gente não pode deixar de terminar sem falar, senão o pessoal vai brigar com a gente do Colégio Notarial, do eixo dos negócios. Tá, mas antes disso faltou pessoa jurídica dos documentos, que tu falasse. Então nós temos um serviço aí que é duplo. Aqui no Rio Grande do Sul eles estão casados. É o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que trata do registro das associações, da sociedade simples, da sociedade da fundação, não é isso? Sociedades beneficeiras, sociedades esportivas, Sociedade esportiva, como o caso do campeão gaúcho de 2025, Esporte Clube Internacional, né? depois de 8 anos. Depois de 8, mas buscamos. Não vem falar em ópera aqui que nós vamos buscar lá. Então, esse aí trata desses assuntos. E mais ainda, o título desse documento trata dos negócios mobiliários e que agora tem uma nova função, inclusive de execução, no caso de carros, quando foram executados e aí então... É a busca e apreensão, tudo isso aí. Mas o registro dos móveis é muito importante. Nós registramos, e muito na nossa cidade, que tem um viés rural tão grande, né? As garantias, né? Então a pessoa dá aquela garantia, dá um trator de garantia ou dá a futura colheita de garantia, a gente não registra no registro de imóveis, registra no registro de títulos e documentos. Fica ali o banco garantido, né? E nós conseguimos aquele crédito. E os tabelionatos que dão uma coisa muito importante, que é a segurança jurídica, né? Que é sinônimo de cartório, né? Que são aqueles negócios, os contratos, hoje os inventários, os divórcios, onde não precisamos chegar no judiciário. É um trabalho de grande importância. A área notarial, ela cresceu tanto e continua recebendo atos a serem praticados em virtude da competência do tabelião. Eu considero o tabelião, o tabeliã, como sendo um jurista. Porque ele trabalha com o Código Civil na sua frente. E ele só vai lavrar aquele ato ali se ele tiver certeza que não vai ter problema nenhum. Então, o tabelionato é a extrajudicialização, está junto aos registros, muitos mais o registro de imóveis e aos tabeliões de notas, certo? Essa é a extrajudicialização. E tanto é verdade que hoje você pode lavrar uma escritura aonde estiver no mundo. Certo? Pode lavrar uma escritura através do e-notariado. Tu tem no celular, você tem aqui, assim, no celular, né? Você vai encontrar, então, o e-notariado e você acessa aqui, recebe lá e a pessoa já te faz a entrevista, você reconhece a firma e assina. E agora tem um outro ainda que é muito importante, o Scroll. O Scroll é uma novidade que tem aqui no Brasil. Eu, em 19, eu te mandei, inclusive. Eu fiz um artigo, porque eu fui estudar isso aí nos Estados Unidos, o que era Scroll. Tá? E aí trouxe para cá e escrevi esse artigo. Agora, depois de 5 anos, agora veio na lei. Então, é o seguinte, tu vai comprar um imóvel. E esse imóvel, ele tem problema que não pode ser resolvido agora, vai demorar um tempo. Então, para você não perder o negócio, tá? Então você compra ele, deixa uma parte para pagar no final, tá? E é controlado pelo tabelião. Ele pega esse dinheiro faltante, abre uma conta com renda, certo? E aí, o dia que acertar, aí o tabelião vai lá e repassa. Se não regularizar o imóvel, desfaz o negócio. Desfaz o negócio, ele volta com o dinheiro. Que é uma conta protegida no nome da tabelionato, para garantir o negócio. Eu não posso deixar de encerrar aqui. Nós falamos de divórcio e inventário, que é a nossa extrajudicialização. São situações em que a parte pode até, se quiser, ingressar no judiciário, mas tem a opção do cartório. O uso capião, que a gente faz tanto no cartório de registro de imóveis, que é uma forma também de regularização de imóveis. E nós temos que ampliar esse rol. E aí a sua presença também lá, porque aí nós precisamos de leis federais para isso, né? A presença aqui do deputado e de pessoas que entendam a nossa atividade na Câmara Federal é extremamente importante, né? Porque a gente ajuda o judiciário também, que está afogado com o trabalho, não é porque os juízes trabalham pouco, é porque tem muitos processos, né? Então esse fenômeno da extrajudicialização, de tirar as situações onde não haja lide, onde não haja briga do judiciário para a gente resolver nos cartórios, tem dado muito certo e temos que ampliar isso depois. E a última que nós precisamos lá do Congresso e conseguimos introduzir na lei
foi a adjudicação compulsória extrajudicial, resultante de promessa de Dentro dessa ideia. Eu acho que é uma boa ideia cada vez mais, né, para a gente desafogar o judiciário. Com certeza. E eles não vão deixar de trabalhar. Tem muita coisa claro que leva 10 anos, 12 anos, 15 anos. Pegar a competência de ninguém. A gente 20 anos os processos que tem que dar celeridade. Para dar celeridade tem que ter foco. Se existem outros instrumentos institucionais, legais, que dão as garantias necessárias e a agilidade que as pessoas precisam, nós estamos vivendo um mundo muito atípico, muito rápido. As coisas acontecem, não dá para esperar 5 anos, 2 anos. É 1 ano, 2 anos, é hoje mesmo, tu fez negócio, já entra no sistema, já faz o seu registro, amanhã já tem outro dia para enfrentar. Então, está à disposição, agradecer a oportunidade, porque eu estou aprendendo muito com vocês. Cada dia eu tenho essa chance. Para mim, este mundo, o mundo da política, o mundo das relações, o mundo da convivência é de aprendizagem. Como professor, eu costumo dizer, ninguém ensina o que não aprende. Então, eu preciso aprender cada vez mais para poder ensinar como professor. Não vou deixar de fazer. Tá certo. Perfeito, professor. Mas então dizer que para mim é uma alegria muito grande, dizer que estamos à disposição e que a gente vai estar aí junto, discutir. Tem muita coisa que dá para avançar ainda, além do que já foi feito, mas muita coisa para fazer do que já se avançou com a tecnologia, com a chegada das leis e da condição que as pessoas estão precisando do resultado final. Então, multiplica RS, vai precisar multiplicar com a rapidez aí do modo do WhatsApp 2.0. É isso aí. Aliás, professor, muito obrigado pela presença. Meu amigo, meu mestre, Romana Paiva, também muito obrigado. Foi um programa excepcional. Eu agradeço a todos mais uma vez por terem nos acompanhado. Sigam nos acompanhando no YouTube, sigam nos acompanhando no Spotify e esperamos aí que nós possamos ter contribuído mais uma vez para todos e até os próximos programas. Muito obrigado. Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado.